observar a terra, de governo mesmo, fazendo aquilo que Deus tinha constituído ele para fazer. Lembra que a reunião aqui é a reunião dos filhos de Deus? Então é como se eles tivessem ido ali dar de conta de tudo que eles tinham feito. Deus é um Deus que aqui é um rei, e ele dá ordem aos seus soldados. Ele estipula pessoas para fazerem coisas. Então o diabo estava fazendo aquilo que Deus tinha ordenado, de rodear e passear por a terra. A ideia que ele quer trazer é que ele estava ali observando, fazendo uma observação com que intuito? De fazer aquilo que lhe apraz, que era acusar os santos de dia e de noite. Antes, ele chegava diante de Deus e dizia, olha, ele era o acusador dos nossos irmãos. E dizia, por exemplo, Abraão morreu. Então Abraão não tem méritos para estar no céu. Então ele ia diante de Deus e acusava Deus de ser injusto, porque Abraão de fato não tinha méritos. Mas Deus visava o sacrifício de Cristo, que era no futuro. Mas Satanás estava lá como uma personificação do mal, incitando, dizendo, olha, Abraão não merece estar aí não. Abraão, ele é pecador. Ele não foi justificado ainda, porque na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vinha, justificaria os santos que morreram antes de Cristo, e aí sim Jesus ia depor o diabo do seu trono, depor o diabo da sua autoridade. Lembra? Quando Jesus morreu, ele disse, toda autoridade me é dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e prega o evangelho. Porque no céu e na terra, toda a autoridade agora foi dada a Cristo. Porque Cristo venceu o maligno. E logo ele tomou a autoridade que ele tinha. Deus concedeu a Cristo toda a autoridade. Então aqui nós vemos que ele tinha esse acesso por essa causa. E Deus vem com ele ali perguntando, de onde vens? De rodear e passear a terra. Continuando o nosso texto, em verso 3, perguntou o Senhor a Satanás, observasse o meu servo Jó? Interrogação, ele ponto. Ponto de interrogação. Veja como Deus fala de Jó. Ele observasse o meu servo Jó? Lembra de Jesus ali, abrindo o rio Jordão, onde vem a voz de Deus e diz, eis o meu filho amado em quem me comprazo? Aqui é a mesma ideia, é como se Deus estivesse apresentando um tesouro. Olha, você observou o meu servo Jó? É como se Deus se orgulhasse de quem Jó era, homem íntegro, reto, que agrada a Deus. Que ao olhar ali para Jó, Deus via em Jó um homem reto, que se desvia do mal, que era temente a Deus. Então Deus estava dizendo, você tem visto meu servo Jó? Um homem segundo o coração de Deus, que anda nos meus caminhos, que não se desvia. Assim também é o olhar de Deus para cada um de nós, que cremos em Cristo. Viste o meu servo João? Viste o meu servo Marcos, Assis, Juliano, Neiliane, Vanessa? Viste? Deus olha para nós com esse olhar hoje, por causa do sacrifício de Cristo. Somos a menina dos seus olhos. Então, muitas vezes, esse tesouro que Deus está dizendo, olha, viste meu servo Jó, homem íntegro, ele está apresentando ali ao diabo alguém digno de confiança. Eu sei que é oposto muitas vezes a que a gente ouve, que Deus não confia nos seus servos, mas Deus, ele confia sim nos remidos, naqueles que ele comprou, no sentido de que ele nos mantém de pé, ele nos fortalece. Só assim, como que Deus disse, olha, ele chama o diabo a um diálogo justamente para colocar Jó em provação, meus irmãos. Só Deus sustentando ele, sabendo do caráter de Jó, sabendo que Jó não iria se desviar, porque o que Deus colocou em jogo ali foi a sua palavra, meus irmãos. No sentido de dizer, olha, imagine se Jó pecasse, imagine se Jó transgredisse a lei. Mas Deus, ele lança uma responsabilidade sobre Jó, que ele lança sobre todos nós. Não de cumprirmos a lei, mas de confiarmos em Cristo, no sacrifício de Cristo. Por isso nós somos aceitos hoje diante de Deus. Porque assim como Jó, ele foi justificado mediante a fé em Deus, nós também somos justificados mediante essa fé. Por isso nós estamos firmes. E ele diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja, aqui ele cita algo único que Jó era. Ninguém há na terra semelhante a ele. Você sabia que o seu DNA é único? Você é único em toda a terra. Não há ninguém semelhante a você. Até crianças gêmeas, quando elas nascem, elas não nascem ali iguais, idênticas. Algo há distinto nelas. Então, assim como Jó era único, era um homem em toda a terra que Deus poderia dizer, como se orgulhar. E Deus se alegra dos seus servos.
Deus se alegra daqueles que obedecem a sua palavra. Deus se compraz daqueles que obedecem a sua palavra. Deus tem prazer naqueles que obedecem a sua palavra. Então Jó era único em toda a terra. Alguém que, digno do próprio Deus dizer: viste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. E agora ele diz as qualidades de Jó: homem íntegro. Homem íntegro. Eu anotei aqui uma referência sobre integridade. O homem íntegro e a mulher íntegra é aquele escolhe o que é certo, quer haja alguém olhando ou não. Veja, o homem íntegro e a mulher íntegra ele faz o que é certo, independente se Deus ou o pastor ou o irmão está olhando ou não. Ou seja, a vida de santificação de Jó não dependia do que as pessoas ao seu redor viam nela ou falavam sobre ela. Jó, por exemplo, aplicando a nós hoje, se fosse no nosso caso, o homem íntegro é aquele que está com o celular na mão, vê ali uma cena inadequada e ele mesmo diz: eu não quero. É integridade. Mesmo quando ninguém está olhando, ele se mantém puro, ele se mantém ali longe do pecado. Então, isso é integridade. É o que muitas vezes falta na igreja brasileira. Porque hoje, ser cristão hoje, publicamente, é fácil. Mas em oculto, onde ninguém vê, onde só é você e Deus, é que é de fato difícil. É que é de fato onde nós demonstramos o nosso caráter, onde nós demonstramos quem de fato nós somos. Orar em público, muitas vezes, é fácil, orar com eloquência, mas orar no secreto, muitas vezes nós não oramos. Nós não temos integridade. Nós não temos essa capacidade de estarmos a sós com Deus. Olha, eu não sou santo porque alguém está vendo, mas eu sou santo porque o meu Deus é santo. Como está escrito, sede santo porque Deus é santo. A nossa obrigação como cristão é ser santo, independente se o meu marido, a minha esposa, o pastor ou os irmãos da igreja estão vendo ou não. Mas que nós possamos ser íntegros, mesmo quando ninguém está olhando. A segunda palavrinha que ele usa aqui: e assim era o servo Jó, e reto, íntegro e reto. Ou seja, a palavra reto é: não há curvaturas. Ele é reto. Ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele é reto. Ele é alguém que é reto, não tem curvas. Isso demonstra alguém que tem propósito. Alguém que sabe aquilo que quer da vida. Isso arremete para alguém que tem os olhos fitos no autor e consumador da fé. Não tira os olhos de Cristo. Não tira os olhos daquilo que é certo, daquilo que é proposto em sua caminhada. Não olha para trás. Não pensa na velha vida, mas cogita aquilo que é reto, aquilo que está à sua frente. Não esquecendo, como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para o alvo à frente, alguém reto. Então que nós possamos ser como Jó. Então só alguém reto vai poder, nas horas da adversidade, na hora da tribulação, permanecer firme e constante. Porque alguém inconstante é alguém que se desvia. Alguém inconstante, alguém que olha sempre para outra direção. Mas alguém reto e constante, nas horas da adversidade, ele sabe onde recorrer. Ele vai recorrer na direção que ele está olhando. Na direção que nós acostumamos dizer que é a direção onde Cristo está. Ele vai ser reto. Então, ele continua dizendo: reto, temente a Deus. Alguém temente a Deus aponta para reverência. Alguém temente a Deus aponta para temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Reverência. Medo e, no mesmo tempo, reverência. É a ideia do monte ali fumegando, um monte, e Deus descendo sobre a nuvem, e o povo e Moisés reverentemente se aproximava de Deus, mas com temor. Para nós hoje seria reverência, temer ao pecado, ir diante de Deus, mas fugir do pecado. Temer ao pecado e dizer: olha, eu não quero pecado porque eu amo meu Deus. Eu sou um homem piedoso. Temente a Deus é um homem que tem religião. Religião bíblica, saudável, que pratica a religião, a piedade, por exemplo,
que é a santificação, que é ali o amar o próximo, compaixão. Isso é alguém temente a Deus, que se aproxima diante de Deus em reverência. Alguém que foge do pecado, mas mesmo assim se aproxima de Deus em santificação. E ele é temente a Deus, como o Cornélio, que era um homem temente a Deus. E ao ouvir a voz de Deus através de Pedro, ali ele seguiu o conselho de Pedro. Quando veio sobre ele, ele chamou Pedro, ouviu a voz de Pedro ali e aceitou aquela bênção que Deus tinha sobre a vida dele. Como Lídia também, que ao ouvir a voz da pregação de Paulo, ela abriu ali, Deus abriu a consciência dela, porque já era uma mulher temente a Deus. Já era uma mulher que queria muito ali as promessas de Deus. Era alguém que conhecia. Então Deus abriu a mente dela, assim como abriu a de Cornélio. Assim como abriu também a de Simeão, que era um homem temente, que esperava no templo ali, esperava a redenção de Israel. E só morreu quando viu a redenção de Israel. Homens tementes a Deus. São estes homens que temem a Deus, que Deus se revela. São essas mulheres tementes a Deus, que Deus abre a consciência, que Deus se aproxima, porque há reverência, há temor. Mas homens rebeldes, orgulhosos, soberbos, ele se afasta. Ele odeia o soberbo, ele odeia o altivo. E não permanecerá, não prevalecerá o altivo diante de Deus, porque ele será abatido. Então, veja esse caráter de Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e, detalhe, se desvia do mal. Tudo isso se resume. Se desviar do mal, aqui nós podemos aplicar, meus irmãos, aquele texto de Gálatas 5, onde descreve os frutos do Espírito. Domínio próprio. É um homem que tem domínio próprio. Alguém que se desvia do mal. Ou seja, vamos aplicar nós. Ele não tem um olhar cobiçoso, porque ele se desvia do mal. Ele vê a aparência, uma mulher com uma roupa inadequada, e ele se desvia o olhar para não cobiçar a mulher alheia, a mulher do próximo. Isso é se desviar do mal. Ele foge da aparência do mal. Ele se desvia ali das situações que vão causar dano à sua vida. Ele sabe que ali é danoso, ele não vai. Ele sabe que ali vai ter a oportunidade ali dele pecar, ou vai gerar uma situação que vai levá-lo ao pecado, ele vai se desviar. Ele se desvia do mal, meus irmãos, domínio próprio que nós necessitamos hoje. Para todas as áreas da nossa vida, todo o resumo ali dos frutos do Espírito é domínio próprio. Amor é o fruto, mas todos os outros são aplicados com o domínio próprio. Porque sem domínio próprio nós não temos alegria. Sem domínio próprio nós não temos ali longanimidade, tardio em se irar. Então, isso é a ideia do texto é, olha, ele se desvia do mal, ele tem uma atitude de dizer não ao pecado, dizer não ao mal, dizer, olha, eu não quero, ponto final. O cristão, ele deve ter essa atitude, ele deve ter essa postura diante do pecado, diante da iniquidade. Dessa forma, ele está demonstrando todo o seu caráter. Então, imagine só se Jó fosse homem íntegro, reto, temente a Deus, mas que não se desviasse do mal. Mas que ele fosse em direção ao mal, dizendo, olha, eu sou íntegro, reto, eu sei que eu não vou me desviar, eu sei que eu não vou cair, então eu vou em direção ao mal. Mas a Bíblia diz que o servo de Deus deve, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Veja, temor, reverência. Então, como José, diante da mulher de Potifar, pelo caráter de José e o que Deus trabalhou na vida dele, provavelmente ele não iria cair com aquela mulher. Mas ele saiu dali com a intenção de fugir da aparência do mal, de se desviar. Então, nós também devemos agir dessa forma. Se desviar do mal, ser temente a Deus e ser reverente ao nosso Deus. E ele continua. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Veja, ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Deus aqui é irônico com o diabo. Porque o diabo, ele chega para Deus e fala assim, olha, ele só é temente e reverente ao Senhor porque o Senhor o enche de bênçãos.
Então Deus vai lá, toca nos seus bênçãos, ele toca os filhos, os gados, tudo de Jó é perdido. Depois disso, essa é a segunda reunião, lembrando. E eles agora, Deus vem com ironia, olha, ainda que você me incitou contra ele para consumir sem causa, a ideia é que Deus abençoava ele, o diabo diz, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor abençoa. Agora Deus vem com uma ironia dizendo, olha, não, você que quis agora que eu o consumisse sem causa. Ou seja, Jó era um homem justo, que era ali, que estava sendo injustiçado pelo diabo, mas Deus permitiu. O que nós podemos aprender hoje para a nossa vida? Prática. Veja, primeiro, que nós estamos, mesmo quando nós praticamos o que é correto, nós temos que estar dispostos a sofrer a injustiça, a sofrer